A JBS informou na noite de ontem que o BNDES vendeu um lote correspondente a cerca de 2% do capital da empresa. Isso fez com que o volume de negócios mais que dobrasse em relação ao da véspera. E eu chamo agora o Gustavo Lustosa, o repórter do AgFeed, que traz para a gente as informações. Tudo bem, Gustavo? Bem-vindo, bom dia para você. Bom dia, Muriel. Bom dia a quem nos assiste na CNN Money. A JBS vive uma semana derradeira, uma semana histórica. Isso porque na sexta-feira vai acontecer a Assembleia Geral de Acionistas que vai definir ou não a dupla listagem, vai definir se a JBS vai listar os seus papéis em Nova York. Enquanto essa Assembleia não chega, como eu falei, uma semana derradeira que também tem sido inquieta, uma semana com muitas movimentações de ações. Ontem você já começou a explicar, a gente já começou a avaliar no final do pregão que estava tendo um volume um pouco superior ao dos últimos dias, foi 1,4 bilhão de reais de volume de negócio no pregão da terça-feira, e a gente começou a perguntar o porquê disso, porque se a gente comparar, por exemplo, com o número de segunda, é quase o dobro, com o número de sexta é mais que 3 vezes. Por que que teve tanto volume ontem? No final do pregão, o JBS explicou pelo menos parte desse movimento com essa venda aí desse lote do BNDES, de mais ou menos 2%. Ele tinha uma participação de 20,23% na JBS, agora ele tem 18,18%. Se a gente fizer uma conta ali considerando o valor de fechamento da ação, mais ou menos R$ 42, a gente está falando de uma venda de 1,9 bilhão de reais de participação. Aí, como eu falei, numa semana derradeira, e esse não foi o primeiro movimento de inquietação dos acionistas, de inquietação do mercado em relação a essa assembleia. Quando a JBS informou que a sua controladora JF e o BNDES haviam feito um acordo para que o BNDES se abstivesse nessa reunião que vai acontecer sexta, porque vale lembrar, a reunião vai definir essa dupla listagem. Se a JF participasse, votasse nessa reunião, qualquer decisão que ela tomasse, qualquer voto que ela tomasse, ia ser o voto que ia definir o ponto, porque ela é a controladora. Do outro lado, você ainda tinha 20% de capital da JBS com o BNDES, o que faria também o BNDES ter um peso forte. Eles entraram num acordo, o BNDES saiu de cena e deixou essa decisão para a dupla listagem para os minoritários da JBS. E o mercado tomou isso como certo, tomou que os minoritários iriam aprovar praticamente sem restrição nenhuma essa dupla listagem, porque no dia, especificamente dia 18 de março, que foi o dia que a JBS fez esse anúncio, as ações da empresa subiram mais de 17% na B3. Então o mercado entendeu, os minoritários querem essa dupla listagem. Porém, contudo, todavia, entretanto, nessa semana, mais especificamente nos últimos dias, na sexta-feira, quinta-feira da semana passada, tiveram ali duas consultorias norte-americanas que se posicionaram contra essa dupla listagem, indicando que os minoritários não topem esse processo, dizendo que é um processo que vai acabar sendo desfavorável para eles. O relatório, talvez, que tomou mais notoriedade foi escrito pela Institutional Shareholder Services, a ISS, que ela disse que a dupla listagem até favorece a empresa no aspecto operacional, por tudo isso que a JBS fala, destrava mais valor, ela atinge um novo mercado, atinge novos investidores, mas ao mesmo tempo ele considerou que essa dupla listagem pode ser problemática e privar os acionistas minoritários da decisão. Isso porque é o seguinte, na proposta da JBS, ela vai criar dois tipos de ação, uma ação classe A e uma ação classe B. As ações classe A serão as ações desses minoritários e as ações classe B serão as ações dos controladores. Acontece que o poder de voto dos controladores nessa nova dinâmica vai ficar com peso 10, enquanto que o poder de voto dos minoritários vai ficar com peso 1. Então, a consultoria considerou isso muito discrepante, por isso recomendou que eles recusassem essa proposta. A JBS respondeu a ISS dizendo que a consultoria não conhece a importância do controlador no negócio, mas isso criou um ruído que foi escutado pelo mercado. Ontem, o banco americano JP Morgan soltou o relatório recomendando que os investidores minoritários da JBS fizessem uma espécie de hedge, fizessem aquele contrato de opção de venda, ou seja, eles acreditam que, se de fato, eles acreditam que a proposta vai passar, mas caso não passe, já que colocou-se esse ponto de dúvida em alguns investidores, provavelmente a ação vai cair. Então, para o investidor se proteger dessa possível queda, se a dupla listagem não for aprovada, ele criar aquele contrato de opção de venda, ou seja, a ação hoje está R$ 42. Supondo que ele crie um contrato
com opção para vender a R$ 39 e a ação for a 37, ele perde menos. Então, é uma forma de se proteger que o JP Morgan está indicando para os acionistas. Mas, como eu falei, o banco ainda acredita que a dupla listagem vai passar. A gente tem alguns dias até, de fato, a assembleia acontecer. Então, a gente vai ficar de olho aqui em novas movimentações, novas compras, novas vendas e, de fato, também saber se a dupla listagem vai passar. Como é uma assembleia que acontece na sexta, talvez a gente saiba desse resultado ou sexta-feira à noite ou no final de semana. É um movimento histórico da JBS que já está perseguindo essa dupla listagem há anos. Ainda mais agora que ela ganhou uma nova concorrente global, que foi a MBRF, a junção da BRF com a Marfrig, que também já sinalizou que talvez siga esse mesmo caminho de listar lá fora. Então, vamos aguardar os dias de fato derradeiros ali até essa assembleia, para ver se vamos ter novas recomendações, novas pessoas entrando em cena, novas pessoas saindo de cena. E, Muriel, qualquer coisa a gente volta a falar, mas por enquanto o mercado está um pouco inquieto. O que era dado como certo, agora talvez ganhou um ponto de dúvida nessa dupla listagem da JBS. Mais uma estabilidade, né? O mercado nem precisa disso, não. Obrigada, Gustavo. Bom trabalho para você por aí. Obrigado, ótimo dia, Muriel. Obrigada, igualmente.